Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ontem nós vimos as manifestações de rua em todo o Brasil ali, tendo como pauta lá o pedido de impedimento de um dos ministros ali do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, e pelo que a gente acompanhou, parece que houve uma adesão bem interessante, bem razoável. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, eu estive lá, fiz uma transmissão ao vivo para vocês, não sei se vocês acompanharam. Se não assistiram ainda, assistam, vale a pena para você ver em primeira mão o que estava acontecendo, a quantidade de pessoas ali, a impressão. E nos passou a impressão de que tinha uma boa quantidade de pessoas. Você pode conferir não só nesse vídeo que eu fiz ao vivo ontem da Avenida Paulista, mas também nas fotos que eu publiquei na minha conta no Instagram, tá? Você vai ver lá que realmente tinha um preenchimento bem razoável da Avenida Paulista, levando em consideração que foi um fim de semana de feriado, né? A gente não pode esquecer que na quinta-feira foi o feriado do dia 15 de novembro, Proclamação da República, feriado aí que virou um prolongado, emendou a sexta-feira e tal. Muita gente viajou, aqui em São Paulo muita gente vai para o litoral, sem falar que também estava acontecendo um outro importante evento aqui em São Paulo, que foi o Grande Prêmio de São Paulo no Autódromo de Interlagos. Então é claro que isso dispersa um pouco as pessoas, mas apesar de todas essas questões, houve um movimento bem razoável e bem interessante. E aí as pessoas ficam pensando, será que isso funciona? Será que isso tem efeito? Será que uma boa quantidade de pessoas na rua vai surtir alguma consequência prática? Será que isso viabiliza ou não viabiliza o impedimento de algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Então, pessoal, eu digo para vocês que é provável que alguma consequência nós vejamos, inclusive algumas pessoas já manifestaram aí a impressão de que realmente pode ser que sim, surta um efeito. Mas o que eu estava conversando com pessoas na rua ontem, lá na Avenida Paulista, é o seguinte: a gente tem uma grande mudança diante dos nossos olhos, e a mudança é a conscientização política da população brasileira. Eu tenho certeza que você perguntar para algum deputado federal, senador, se a vida tá muito fácil agora, não tá muito fácil não, porque o pessoal tá atento a tudo que está acontecendo em Brasília e tem cobrado dos seus representantes eleitos a coerência com a pauta que eles apresentaram na época da campanha, e pauta essa motivados pela qual as pessoas votaram neles, né? Então, pessoal, eu posso dizer para vocês uma coisa, eu creio que se vocês vão pensar com calma, vocês vão ver que isso faz sentido. As pessoas estão muito mais politizadas do que antes. Antigamente era um monopólio da esquerda, né? A esquerda era quem falava sobre política, quem se mobilizava sobre política, quem fazia manifestações políticas. Mas hoje a gente vê as senhoras, vê as pessoas mais idosas, todo mundo ali extremamente engajado nas questões políticas, não só online, mas presencialmente também. Sempre que eu vou a essas manifestações lá, acompanhar o que está acontecendo, vejo muitas pessoas de terceira idade, converso com muitas também. Então, assim, é um despertamento bem interessante. Eu posso, por exemplo, perguntar para vocês se vocês se lembram de algum tempo atrás, quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal. É muito provável que você não se lembre de Eros Grau, Ellen Grace e todo esse pessoal. A gente começou a olhar o Supremo Tribunal Federal na época do ministro Joaquim Barbosa, naquela época dos julgamentos do Mensalão e por aí vai. Foi aí que o pessoal começou a prestar atenção no Supremo Tribunal Federal, e aquilo já foi um start dessa politização mais direta e intensa da população brasileira. Isso já é uma vitória, isso já é um trunfo, isso já é uma subida de nível, isso já é uma mudança de mentalidade fundamental para que um país se torne uma democracia mais consolidada, mais madura, mais robusta, e consolidando, claro, a democracia, consiga superar os outros problemas. É lógico que a gente tem enfrentado problemas muito graves, na minha opinião, na opinião de muitos analistas, com relação à democracia, uma vez que os pilares da democracia estão baseados em alguns preceitos que têm sofrido
alguns desfalques, como a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a questão da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, juiz natural e por aí vai. A gente tem visto aí inquéritos sigilosos, temos visto o judiciário querendo legislar, temos visto o legislativo querendo julgar, fazer o trabalho do judiciário, e uma mistura ali também. E temos visto ali alguns problemas de natureza que atingem diretamente a questão daquilo que entendemos como os pilares da democracia. Mas eu creio que essa politização da população brasileira é um trunfo gigantesco. Quando que no Brasil se falava sobre Procurador-Geral da República? Quando que no Brasil se discutia e debatia quem seria o novo Procurador-Geral da República? Quando que houve discussões acaloradas entre a população de rua se tal ou qual Procurador-Geral seria uma boa opção ou uma opção ruim? Nunca houve isso no Brasil. Então, isso já é um enorme avanço, é algo que está amadurecendo. E eu creio que as mobilizações de rua que nós temos visto, democráticas, pacíficas, ali completamente republicanas, isso é um avanço tremendo, tá? Tremendo. Quando você tiver talvez meio pessimista com esses retrocessos que nós temos visto aí nos avanços da democracia no Brasil, lembre-se que o povo está muito mais politizado, não tem nem comparação, e isso é um trunfo enorme. E conversando com as pessoas nas ruas, muitas pessoas perguntavam: mas como é que funciona um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Como é que é isso? Quem que julga? É o próprio Supremo que vai julgar? Porque aí, como seria isso? E aí, pessoal, tem uma matéria do Estadão, que é impeachment de ministro do Supremo Federal, como funciona? Sim, é um negócio que eu não vou dizer para vocês que é simples. Ele tem várias etapas, é um negócio complexo, mas impossível não é, uma vez que recentemente a gente viu uma presidente sendo impedida, né, ou empichada, como se fala. Então, qual é o procedimento? Primeiro, a apresentação da denúncia. Qualquer cidadão pode apresentar essa denúncia, que pode vir embasada de documentos comprobatórios que comprovem esse pedido de impedimento de um ministro do Supremo. E além disso, depois, o que acontece? Esse pedido segue o pedido é apresentado ao Senado, ele vai seguir para a mesa diretora, e o presidente do Senado, que hoje é o Davi Alcolumbre, vai decidir se ele será arquivado ou vai ter prosseguimento. Aí depois, segunda etapa, se o pedido de impedimento ou impeachment for aceito pelo presidente do Senado, vai ser instalada uma comissão especial de 21 senadores para emitir um parecer. E aí, eles têm 10 dias para emitir esse parecer. Depois disso, o parecer vai seguir para o plenário do Senado, com todos os integrantes. Aí, a coisa caminhando normalmente, o parecer da comissão vai ser julgado no plenário, né? A comissão pode falar que acha que tem fundamento ou não tem fundamento, e essa opinião da comissão especial vai para o plenário do Senado, e para ser aprovado no Senado nesse momento, é necessária a maioria simples dos senadores, que hoje corresponde a 21 senadores. E aí, se o plenário do Senado não arquivar essa denúncia, ele decidir que ela tem fundamento e que deve continuar, aí o denunciado vai ter acesso a todas as cópias dos documentos e tem um prazo de 10 dias para responder à acusação. E aí é possível que sejam adicionados mais 60 dias para o prazo de resposta, caso o denunciado não se encontre em território nacional ou não seja localizado. E aí, até o fim do prazo de resposta para o denunciado, mesmo que ele não se manifeste, a comissão vai ter mais 10 dias para definir se a acusação é procedente ou não. E aí, depois disso, um novo parecer vai para a votação no plenário do Senado, que novamente precisa da maioria simples do Senado, que compõe 21 senadores. E aí, se o Senado julgar que o negócio sim tem fundamento e deve continuar, a mesa do Senado informa ao Supremo Tribunal Federal, o presidente deve informar ao presidente Supremo e o presidente da República, o denunciante e o denunciado. Então, nessa próxima etapa, eles têm que informar o Supremo, o presidente da República, o denunciante e um denunciado que o negócio está caminhando. E assim, se chegar nesse ponto, o denunciado ele fica suspenso do cargo até a sua decisão final,
sujeito a uma acusação criminal, podendo perder, perdendo 1/3 dos vencimentos. Ele vai ganhar só 2/3 dos vencimentos. E aí, depois que o processo se encerra no Congresso, as discussões vão para o Supremo. Caso o próprio presidente do Supremo seja o acusado, né, ou o pedido de impeachment seja dele, o substituto que vai presidir a sessão. E aí o julgamento é agendado no Senado, com a presença do presidente substituto do Supremo, além do denunciante, do denunciado e das testemunhas. As partes envolvidas serão notificadas ali até 48 horas e precisa ter um prazo mínimo de 10 dias para se instalar esse julgamento. E é necessário o quórum mínimo para que ele seja instalado. E aí, depois que se encerrar o julgamento, uma outra sessão é instalada no Senado, através de uma votação que é nominal, ou seja, a gente vai ver quem que está votando. Eles têm que responder a uma pergunta simples, cuja resposta é sim ou não. A pergunta é: cometeu o acusado o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo? Então, eles respondem sim ou não. E nesse caso, nessa fase final, é preciso de 2/3 dos votos dos senadores presentes para continuar o julgamento do caso. Se a primeira pergunta tiver essa maioria de resposta sim, né, positiva, os senadores devem responder ao segundo questionamento referente à inabilidade de obter função pública pelo tempo máximo de 5 anos. Então o cara pode ser impedido, sofrer impeachment, e depois eles vão julgar se ele vai ficar durante 5 anos sem poder ocupar cargo público. Aí, no caso final, né, caso o impeachment realmente for aprovado, só assim o acusado passa a ser destituído imediatamente do cargo. Esse é o procedimento do impeachment. Vou te falar que é simples, rápido, fácil e dinâmico? Não é. Tem várias etapas, vários procedimentos, mas nós vimos um procedimento muito semelhante sendo feito com o impeachment da ex-presidente, e ele está regulamentado pela mesma lei, que é a Lei 1079 de 1950, tá? A mesma lei que fundamentou todo o procedimento que tirou do poder a ex-presidente Dilma. Então, esse procedimento nós vimos recentemente acontecer no Brasil, não é nada impossível, não é nada improvável. Lembrando que hoje, como eu estava falando para vocês, existe uma adesão muito maior do povo e da população dentro dos processos políticos. Então, isso funciona como um ponto a favor que facilitaria todo esse processo. Tá bom, pessoal? Resta agora a gente aguardar, continuar acompanhando os desdobramentos dessas histórias todas. A realidade está diante de nós e nós vamos continuar aqui acompanhando tudo que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Lembrando a vocês que dia 7 de dezembro, vou dar um curso presencial fundamental, trazendo para vocês uma análise de panorama, refletindo com vocês como eu acho que esses conflitos políticos vão evoluir para o ano que vem, como é que isso vai terminar. A gente vai ter uma bibliografia muito legal nesse curso presencial. A gente tem o livro Política, Ideologia e Conspirações do Gary Allen, que eu só tenho a versão em inglês aqui, mas vou levar para vocês a versão em português lá no dia. A gente vai tratar desse livro aqui também, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, que é do David Horowitz, para a gente pensar o cenário internacional. Depois a gente vai fazer uma análise crítica do Manifesto do Partido Comunista. Eu vou trazer para vocês aqui o que Karl Marx falava e como isso está funcionando hoje, e uma atualização disso com o livro do professor Olavo de Carvalho, A Nova Era Revolução Cultural, tá bom? Você pode fazer a sua inscrição clicando aqui embaixo. Você vai pagar 12 parcelas sem juros de R$15, tá? Então é bem acessível, vai ser um curso bem legal, vai ter perguntas e respostas também, e vai ser uma oportunidade muito interessante para a gente fechar o ano refletindo sobre o que aconteceu e as perspectivas e os cenários possíveis para o ano que vem e para o decorrer desse governo atual, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado pelo apoio, examine todas as coisas, retém que é bom, clica no like, clica no sininho das notificações. Se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa e me ajude a compartilhar esse vídeo para o pessoal entender como é que funciona um procedimento de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, valeu!